Miguel estava sentado na cadeira de plástico frio da sala de consultas, o olhar fixo no chão enquanto o médico falava. As palavras flutuavam no ar distantes, mas uma frase ecoava repetidamente na sua mente. Não há cura. O diagnóstico era terminal e ele tinha apenas alguns meses de vida. A sensação de pavor o envolveu, lenta e sufocante, como se o peso do universo estivesse comprimindo seu peito. O médico continuava a falar sobre tratamentos paliativos, mas Miguel não ouvia. Seus pensamentos voltaram para sua esposa, Carla, e seu filho, Lucas. Como eles reagiriam? Como lidariam com sua ausência? Ele mal conseguia processar a ideia de que perderia tudo. As manhãs preguiçosas com Lucas jogando videogames, os jantares tranquilos com Carla, discutindo os planos para o futuro que agora nunca se realizariam. Ele sentia uma mistura de raiva e tristeza profunda, arrependido por ter passado tantos anos focado em sua carreira. A vida que ele havia negligenciado agora estava prestes a lhe ser tirada. Com os punhos cerrados, Miguel se levantou mecanicamente, murmurando agradecimentos ao médico, embora nenhuma palavra pudesse realmente expressar o abismo de desespero que ele sentia. Do lado de fora do hospital, o ar parecia pesado e úmido. Miguel vagou sem rumo pelas ruas escuras da cidade. As luzes dos postes piscavam fracamente, e ele se sentia mais sozinho do que nunca. A morte não era mais uma ideia distante, mas uma realidade iminente, e ele não estava pronto para aceitá-la. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, Miguel mal percebia o tempo passar. Seus pensamentos estavam presos na sensação sufocante de derrota. A cada passo, a imagem de sua família surgia à sua frente como uma lembrança amarga de tudo o que ele perderia. Seu corpo já estava cansado, e suas pernas pesavam como se o chão as estivesse puxando para baixo. Então ele notou algo. Na esquina de uma rua mal iluminada, uma figura estava parada, envolta por uma escuridão que parecia mais densa do que a noite ao redor. Miguel hesitou, sentindo um arrepio subir por sua espinha, mas algo naquela presença parecia atrair seu olhar. Contra seu bom senso, ele continuou andando. Você parece perdido, disse a figura, em uma voz fria e hipnótica. Miguel tentou ignorar, mas a voz o fez parar. Sem saber por que, ele se virou para encarar a sombra. Os olhos da figura brilhavam sob o capuz escuro, e havia algo quase sedutor em sua presença. Eu sei o que você teme, continuou. Você não precisa morrer. Eu posso te dar o tempo que você deseja, todo o tempo que precisar. Miguel piscou confuso e balançou a cabeça. Do que você está falando? A vida não precisa ser tão curta. Um simples acordo, e você pode viver. Não sentirá mais dor, mas cada presente tem seu preço. Desesperado, sem esperança e sem ver saída, Miguel aceitou, acreditando que qualquer coisa seria melhor do que a morte iminente. A figura desapareceu na escuridão, e por um momento, o silêncio era tão profundo que Miguel quase acreditou ter imaginado tudo. Na manhã seguinte, Miguel acordou em sua cama. A dor constante em seu corpo que o atormentava por semanas havia desaparecido. Ele respirou fundo, sentindo-se revigorado, como se a doença que o consumia tivesse sumido. Espantado, ele levantou da cama e olhou para si no espelho. Estava mais saudável, mais vivo. A sombra da morte parecia ter sido afastada. Nos dias que se seguiram, Miguel aproveitou o tempo que pensava ter perdido. Passou as tardes jogando futebol com Lucas no quintal, algo que há muito tempo não fazia por falta de tempo ou energia. Ele e Carla voltaram a sorrir juntos, planejando férias e um futuro que antes parecia distante. Tudo estava finalmente como ele sempre quisera. A sensação de alívio era esmagadora, e ele quase se permitiu acreditar que o encontro com a figura misteriosa havia sido apenas um sonho. Porém, no fundo, uma sombra de dúvida ainda pairava. Ele sabia que havia feito um acordo e que todo presente tem seu preço. Mesmo assim, naquele momento, o medo parecia distante demais para incomodá-lo. Miguel decidiu não contar a Carla sobre o pacto. Não queria estragar o breve sentimento de normalidade e felicidade que por tanto tempo parecia inalcançável. 2 semanas depois, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Seu melhor amigo, Ricardo, havia morrido em um acidente de carro. A notícia o atingiu como um golpe no estômago. Ricardo era um amigo de longa data, o tipo de pessoa sempre prudente e cautelosa, alguém que raramente se colocava em situações de risco. A morte repentina e inexplicável
o deixou perturbado. O funeral de Ricardo foi um momento devastador. Miguel se sentia consumido por uma tristeza profunda e uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Durante a cerimônia, ele foi tomado por um pensamento intrusivo. Foi por minha causa. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar a ideia. Não podia ser verdade. Ricardo tinha sido vítima de um acidente trágico, nada mais. Contudo, a lembrança do pacto e das palavras da entidade começaram a assombrá-lo. Todo presente tem seu preço. Ele tentava esquecer, mas a dúvida se insinuava em sua mente com persistência. Naquela noite, deitado ao lado de Carla, Miguel não conseguia dormir. Ele ficou encarando o teto, tentando encontrar uma explicação lógica, algo que pudesse aliviar a crescente culpa. Mas no fundo ele sabia. Aquilo não havia sido uma coincidência. E com essa realização, um medo ainda maior tomou conta de seu coração. Quantas outras pessoas próximas a ele teriam que pagar o preço por sua vida? Nas semanas seguintes, as tragédias começaram a se acumular. Primeiro foi um colega de trabalho, João, que caiu de uma escada no escritório e morreu instantaneamente. Depois um vizinho, Antônio, que sempre ajudava Miguel com pequenos reparos em casa, teve um ataque cardíaco fulminante. A cada nova morte, Miguel sentia a mesma sensação de culpa crescente e insuportável. Não era mais possível ignorar. Ele finalmente entendeu o padrão. A cada dia que ele vivia, alguém ao seu redor pagava o preço com a vida. As palavras da entidade ecoavam em sua mente sem parar, como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Miguel começou a evitar sair de casa, com medo de que mais pessoas que ele amava fossem afetadas. Ele se isolava, observando Carla e Lucas à distância, sem ter coragem de contar a verdade. Como poderia explicar o que havia feito? Como poderia salvá-los sem saber como interromper o pacto? A paranoia o consumia. Ele via a morte em cada esquina, em cada rosto conhecido. Qual seria a próxima pessoa a desaparecer por sua causa? Seus pensamentos o atormentavam sem piedade, e ele sabia que, cedo ou tarde, o preço seria cobrado de forma ainda mais devastadora. Então, uma decisão começou a se formar em sua mente. Ele precisava confrontar a entidade. Precisava encontrar uma maneira de quebrar o pacto antes que o inevitável acontecesse. Mas, no fundo, ele sabia que isso não seria tão simples. Miguel vagou pelas mesmas ruas onde havia encontrado a figura pela primeira vez. A escuridão da noite era espessa, e a mesma sensação de arrepio percorreu sua espinha. Ele sabia que a entidade estava próxima, e finalmente ela apareceu, emergindo das sombras como um predador esperando pela presa. "Você sabe por que estou aqui?", Miguel disse, sua voz trêmula, mas determinada. A figura permaneceu em silêncio por um momento, antes de finalmente responder com o mesmo tom hipnótico de antes. "Você veio implorar pela sua vida ou pela vida dos outros? Eu não quero mais isso. Preciso saber como parar esse pacto." Miguel gritou, seu desespero crescendo. A entidade riu baixinho, um som que fez o sangue de Miguel gelar. "Não há como voltar atrás. A cada dia que você vive, alguém deve morrer. Essa foi a troca que você aceitou, de livre e espontânea vontade." Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele sabia, no fundo, que não havia solução fácil, mas ouvir isso o destruía. A entidade olhou fixamente para ele, seus olhos ardendo com uma frieza que era quase tangível. "Tudo tem um preço, e você sabia disso desde o início." Desesperado, Miguel implorou por uma saída, mas a figura desapareceu na escuridão, deixando-o sozinho e completamente derrotado. Quando voltou para casa, a doença de Miguel parecia ter retornado com uma intensidade avassaladora. Ele sentia seu corpo enfraquecer, como se a vida estivesse sendo drenada a cada passo. Agora, porém, ele sabia que o verdadeiro perigo não era sua morte iminente, mas a de sua esposa ou seu filho. Sentado na sala de estar, observando Carla e Lucas conversarem na cozinha, Miguel finalmente aceitou o que precisava fazer. Ele não podia mais permitir que pessoas inocentes pagassem o preço por sua vida. O peso da culpa esmagava seu coração, mas a decisão estava tomada. Naquela noite, Miguel escreveu uma carta de despedida para Carla. Nela, explicava que, por mais que a amasse, não podia continuar vivendo à custa das pessoas que amava. Ele se despediu silenciosamente, esperando que, de alguma forma, ela pudesse perdoá-lo por não ter contado a verdade. Na manhã seguinte, quando Carla acordou,
encontrou Miguel sem vida ao seu lado. O médico confirmou que sua doença havia finalmente vencido. Ela chorou em silêncio, sem entender que o verdadeiro sacrifício de Miguel foi para protegê-la e ao filho. Ele havia decidido que, para romper o ciclo, precisava aceitar o fim. O preço final havia sido pago. A vida de Carla e Lucas continuou, mas a perda de Miguel deixou uma marca permanente. As semanas se passaram, e embora o luto fosse doloroso, Carla sentia que algo estava errado.